você abrir a palavra do Senhor no profeta Jeremias, capítulo 5. Você está lendo alguns versos, mas vou lendo aquilo que o Senhor Deus ministrou no meu coração, está passando para os irmãos. Amém? É uma palavra assim, que quando eu li, eu fiquei muito impactado, falou muito comigo, e eu creio que o Senhor vai falar contigo. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim, na tradução, eu estou com uma tela, vai dizer exatamente na NTLH, a minha versão é NTLH, não sei qual é a sua versão da Bíblia. Vai dizer assim o título: Pecado de Jerusalém. Moradores de Jerusalém, procurem nas ruas, olhem para todos os lados, vejam com seus próprios olhos, procurem nas praças, veja se consegue achar alguém que faça o que é direito e que procure ser fiel em tudo. Se acharem, Deus perdoará Jerusalém, embora jurem por Deus, o Senhor. O juramento de vocês é falso. O que o Senhor quer é fidelidade. Ele os castigou, mas vocês não se importaram. Ele os esmagou, mas vocês não aprenderam a lição, foram teimosos e não quiseram voltar. Deus tem misericórdia. A palavra do Senhor, do profeta Jeremias, vai nos dizer da seguinte maneira, quando o Senhor trouxe a palavra para Jeremias, dizendo para aquele povo, para os moradores de Jerusalém, e procurar nas ruas e por todos os lados alguém que faça o que é direito. Ele diz: e se consegue achar o que é direito, procure ver se alguém cumpra o certo, faça o certo. Se achar, Deus, Ele perdoaria Jerusalém, Ele iria perdoar Jerusalém. E nos dias de hoje não é diferente. O Senhor, Ele está à procura de quem procura fazer o certo. Só que, infelizmente, em toda a terra, a corrupção, a imoralidade, a libertinagem tem se alastrado o pecado. A palavra do Senhor vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E não é diferente dos dias de hoje. A iniquidade está se alastrando, está se multiplicando, e o amor de muitos está se esfriando. Está pior que geladeira, vou ser sincero dizer. Geladeira é fria, mas está pior que geladeira. Está igual um iceberg, nem iceberg também. Está mais que nem pedra, está duro. Está pior, está rígido, está coração duro. E ali ele vai dizer: jurem por Deus, o Senhor. E ainda vai dizer: o juramento de vocês é falso. Todo mundo diz, todo mundo está jurando, mas está jurando falsamente para Deus. Estão fazendo coisa que não convém, estão jurando erroneamente. Jura que não vai fazer, mas comete o erro, comete o pecado, faz a injustiça, pratica aquilo que não agrada a Deus, pratica aquilo que Deus já tem reprovado, já tem dito que não é para fazer, mas está fazendo, achando que Deus está aprovando. Faz coisa errada, peca, acha que Deus está... Deus entende, o Senhor entende. Sim, Ele vai entender. Vai entender a hora que você quebrar a cara, dar um murro na faca. Deus, Ele é amor, Ele é santa justiça. Deus, Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Ele não tem parte com o pecado, Ele não tem parte com o profano, Ele é santo. E ainda vai dizer, no profeta vai dizer assim: então eu pensei, só os ignorantes agem assim. São eles que não têm juízo, não conhecem a vontade do Senhor, nem sabem o que o seu Deus quer que eles façam. Olha que interessante, aquele povo estava fazendo coisa errada, mas estava fazendo coisa que os ignorantes estavam fazendo, porque
porque os ignorantes agem dessa forma. Jura que não vai errar, mas pratica o erro. Diz, amanhã eu vou ser melhor, sempre adiando. Assim são os ignorantes, são os inimigos, são os ímpios, que sabem que Deus existe, mas não procuram conhecer a vontade do Senhor. E ali o profeta vai dizer, agora eu vou procurar os homens importantes e falar com eles. Com certeza eles conhecem a vontade do Senhor e sabem que o seu Deus quer que eles façam. Porém, todos eles rejeitaram a autoridade de Deus e não quiseram obedecer. Os homens importantes ignoraram a vontade do Senhor. Ignoraram em querer conhecer a vontade do Senhor. Em querer praticar o que é reto. Em querer voltar para as Escrituras. Então o profeta Jeremias, ele diz para o povo de Jerusalém, moradores, andar pelas ruas e procurar se acha que alguém quer certo, e assim Deus perdoaria aquela cidade, perdoaria as iniquidades, as práticas erradas, mas o povo lá estava jurando erroneamente, e esse povo praticamente estava, por conhecer a lei do Senhor, por conhecer a palavra do Senhor, não estava praticando e estava fazendo coisas que ignorantes fazem, que sabem que Deus existe, sabe que existe a palavra do Senhor, sabe muito bem do sacrifício, mas ignora, faz pouco caso, e aquele povo estava fazendo isso, e hoje em dia não é diferente. A nação brasileira, assim como o mundo inteiro, eu vou dizer mais da nação brasileira, o povo está em dois pensamentos. Vai ter o carnaval agora aí, ó. Carnaval, ó, está batendo na porta. E muitas coisas estão acontecendo no carnaval, nos preparativos. Estão invocando espíritos demoníacos, estão fazendo pacto com as trevas, alianças, invocando os espíritos terríveis, demônios terríveis. Ainda vou mais profundo ainda. Aleluia. Tem pessoas cristãs, crente, que diz ser crente, não é cristã, crente, porque a palavra de Deus diz: crê tu que há só um Deus. Os demônios tremem diante de Deus, a palavra, porque eles tinham a verdade, mas não se firmaram na verdade, não guardaram a palavra de Deus, não preferiram praticar a palavra de Deus, preferiram seus próprios desejos, por causa de que o orgulho entrou, a Satanás. Satanás, ele levou terça parte do... Olha só que interessante, um dos exemplos que nós temos, a rebelião no céu. Satanás deixou o orgulho entrar no coração e arrastou terça parte dos anjos com ele, enganando. E aleluia, glória a Deus pela sabedoria e entendimento. É como diz no livro de Judas, não os Iscariotes, vai dizer que há anjos acorrentados em densas trevas para o grande dia do juízo. Anjos a quais conheciam, viam o próprio Criador, adoravam Ele eternamente, mas preferiram seguir os próprios caminhos, não guardaram as suas posições. Aleluia. É como nos dias atuais, muitos crentes estão dentro da casa do Senhor, dizendo que está na presença do Senhor, mas estão só de lábios, não estão de atitudes, não estão só por palavras, não estão vivendo de ato, não estão dando um bom testemunho. Por isso que está saindo os escândalos, é missa que aconteça. Deus, ele, para a glória de Deus, Deus me usou nos cultos ano passado. Ali tem usado em ministrações, tem usado também os servos dele, tem muitos profetas, servos do Senhor. Não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que meus pais, não sou melhor que muitos profetas. Sou falho e pecador, todos nós somos falho e pecador, mas não vivo na prática do pecado. Tem que estar sobre vigilante. A palavra diz, ser de sobre vigilante, porque o diabo, o adversário, anda redor. Ninguém está livre de pecar, só que não tem que viver na prática do pecado. Isso eu quero dizer para os irmãos, né? Sou falho e pecador, se a gente falar que nunca erra, né?
Quando cometa algum erro ali, automaticamente, Senhor, perdoa, peço perdão. É dia após dia, santificando, santidade, santidade. Aleluia. Voltando ao que eu estava falando. Então tem muitos que estão na casa do Senhor, vão aí participar desse carnaval. Tem muitos, tá coçando a mão, tá coçando o pé, ainda dizem no pensamento, ninguém vai ver, não tem nada a ver, Deus entende. Aí depois participa da mesa de Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Isso, nossa, a ministração assim dá repreendão de ansiedade. Muitos acham que Deus não está vendo, acham que Deus não está percebendo. Deus até permite, mas depois as consequências vêm. A consequência do pecado, das decisões, é errar. Eu vou dizer algo aqui: o carnaval, depois do carnaval, se prepare, nação brasileira, se prepare, nação brasileira, para o que está, porque Deus, ele está irado no trono. Deus, ele quer santidade, ele quer que a igreja busque ele e desça nas madrugadas, viu? Porque o negócio vai estreitar nessa terra depois do carnaval. Deus, ele já tem preparado muita coisa que Deus vai permitir para despertamento. Deus, ele está dando oportunidade para muitos no dia de hoje. Continuando. E por isso, um leão da floresta os matará. Olha que interessante. Um lobo do deserto os fará em pedaços. E um leopardo ficará escondido para atacar a cidade deles. Aqui fala um contexto de animais, mas aqui contexto espiritual. Satanás, ele Satanás, ele tem mandado os adeptos para ficar em derredor, olhando, observando aquele que está na posição de Deus, para ver se vai dar alguma brecha, e aquele que está ainda continuando no pecado. Porque Deus, ele é muito claro na palavra dele em Apocalipse 22. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que pratica justiça, pratica justiça. Aquele que é imundo, continue na sujeira, continue sujando. Porque o dia do juízo virá. Vai ser sobre todos, sem exceção. Vai ser sobre todos, grandes e pequenos. Não tem escapatória. Não adianta esconder embaixo de mesa de cozinha, embaixo de cama, fazer que nem crianças, brincar de esconde-esconde, esconder atrás de árvores, esconder abaixo de parreira, de palmeiras. Não adianta esconder embaixo da terra. Não adianta esconder. Deus, ele vai trazer à tona todas as caras. Por isso que Deus, ele está dando oportunidade para muitos, quer seja aqui nessa cidade onde estou, Taubaté, no estado de São Paulo, na nação brasileira, no mundo. Deus, ele está levantando os pequeninos servos dos profetas para alertar: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A ira vindoura há de vir, sim. Deus, ele quer Deus, ele quer conserto. Deus, ele quer santidade. Não foi à toa o alto preço que Cristo pagou na cruz do Calvário. Jesus veio em forma humana, porque Deus, ele viu as coisas que iam acontecer. Então Deus enviou o próprio Filho dele por amor à humanidade, para resgatar muitos. Só que muitos estão fazendo pouco caso com a palavra de Deus, com o sacrifício de Cristo, que não foi em vão. O sacrifício de Cristo valeu a pena, sim. É para salvação, para remissão de pecados. Muitos fazem pouco caso. Muitos ouvem falar de Deus, ouvem falar de Jesus, do Espírito Santo, da palavra de Deus, e acham que é tudo mentira. Não é mentira, é verdade. Deus é real, Deus, ele é santo, Deus, ele é o Criador, ele está sentado no alto sublime trono. Então essa noite, esse dia, desperta do que dormes. É tempo de despertamento. Deus, ele vai além de crença e de cultura. É para você, ouvinte, é para você que está ouvindo essa palavra, esse vídeo, que você está aqui no meu canal, para a glória de Deus. Tudo tem propósito e permissão. Então desperta. Não deixa para amanhã, pode fazer hoje. Aleluia. Senhor Deus eterno, manifesta o poder, seu Espírito Santo, liberdade. Por isso, quando uma pessoa não vigia, a palavra vai dizer, né, Mateus 12, que quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando moradia. Quando não acha, leva consigo 7 espíritos, e o último estado dessa pessoa se torna pior.
Deus teve misericórdia, porque eu, conhecedor da palavra, quando eu estava afastado dos caminhos do Senhor, antes de 2023, porque eu voltei para os caminhos do Senhor em 2023 de janeiro, Deus teve misericórdia, porque era para eu estar com mais do que, olha, eu não quero nem falar, né? Deus teve misericórdia, preservou minha vida, consequência do pecado teve, mas Deus teve misericórdia. Hoje eu posso dizer que meu corpo é morada e templo do Espírito Santo, não é mais morada de demônios. Tem muitas pessoas que estão deixando o corpo virar morada de demônio, vitrine. E o que está acontecendo? Aleluia. Senhor Deus eterno, Pai poderoso, tem misericórdia. E é por isso que a palavra de Deus ela é clara, é vigiar e orar. Não é orar e vigiar, muitos estão mais orando do que vigiando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque a palavra de Deus ela vai ser bem clara. Apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não apresenta o vosso corpo para prostituição, é para santificação. O vosso corpo é para santificação, é para apresentar para Deus em louvor. Não é para apresentar os membros para prostituição, para promiscuidade. Aleluia. Ai Deus. Vou abrir no testemunho, tem um vídeo meu aí. Mas eu, antes de voltar para os caminhos do Senhor, eu estava fazendo coisas que não agradavam a Deus. Eu fazia coisas horríveis, terríveis, escondido de todos, até de pastor, de família. Mas de Deus não se esconde nada. E quantos foram os alertas que Deus usava servos e profetas. Aleluia. Eu me lembro de 2018, não esqueço disso, ficou gravado aqui. Deus usou numa igrejinha simplesinha, se eu não me engano foi março ou abril, uma irmã baixinha, dessa altura assim, olhou para mim e disse: jovem, o Senhor manda dizer para você tomar cuidado com os relacionamentos. Relacionamento que pode trazer consequência. E eu tive muitas amizades erradas, que na época da internação de 2022, ninguém foi visitar. Para não dizer duas pessoas foram. E eu coloquei na mão de Deus, peço misericórdia, porque Deus precisa trabalhar muito nessas coisas. Apresentei para o Senhor, Deus tem misericórdia. E melhor amigo e amiga no momento no qual eu estava é família, porque amigo mesmo mundo como diz, tanto é que no processo de cura e libertação, porque eu tomei a iniciativa de me posicionar em 2023, e aí o Senhor começou a trabalhar, o Espírito Santo começou a trabalhar no coração. Eu fui abrindo, quanto mais abrindo o coração, mais Deus foi limpando, curando, restaurando, tirando amarguras, decepções, raízes de mágoa, decepções, ressentimento, limpando de tudo aquilo, todo pecado, purificando, né? A palavra diz, né? Lá em 1 João capítulo 1, né? Temos um advogado junto ao Pai, o sangue de Jesus purifica, e Deus derramando amor, fé, aleluia, e o Senhor foi trabalhando. Teve amizades que eu dei basta, ministrei a palavra de Deus, porque assim que é o servo do Senhor, nova criatura, as coisas velhas já passareis, que tudo novo se fez. Estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. É lógico, tudo vigilante. Inimigo, ele não está contente, ele está furioso, porque, aleluia, tomei posição diante de Deus, aceitei, reconciliei, Cristo, o Espírito Santo habita, e a palavra do Senhor também vai dizer: guardei a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra o Senhor Deus. Amanda e canta lá, e as tu vinasce, alamando e terminasse.
A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Se todos conhecessem a palavra, vivessem a palavra, lessem as escrituras, não estaria ansioso, não estaria fazendo coisa errada. Por isso que Deus, ele fala para o profeta falar para aquele povo, ver se acha alguém. E não achou. E se saírem pela cidade continuando, serão despedaçados, porque os seus pecados são muitos. E muitas vezes eles têm abandonado a Deus. Aquele povo que Deus tirou da terra do Egito, olha que interessante. Aquele povo que Deus tirou da terra do Egito, com braço forte, o povo de Israel, a qual Deus escolheu, estava com pensamento lá atrás na terra do Egito. Eu quero dizer para os irmãos que terra do Egito, simbolicamente, espiritualmente, é um mundo. E Israel, quando sai da terra do Egito, sair da terra do Egito para a terra onde Deus estava direcionando eles, a terra da promessa. À frente é o lugar, é um processo de santificação, é o lugar onde Deus preparou para o povo dele adorar o Senhor. Mas o povo de Israel estava com o coração duro ainda, tinha coisas para ser tirado. Muitos morreram. Lá sabe Deus onde estão muitos que morreram sem salvação. Porque quando Moisés subiu o Monte Sinai, 40 dias e 40 noites, o povo falou para Arão: povo, onde está Moisés? Sei que. Aí vai lá, faz o maldito bezerro de ouro, para adorar o bezerro de ouro. E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia, quando algo acontece, já está se dobrando a deuses pagãos, já está se dobrando a profeta, já está se dobrando a uma estatueta, já está se dobrando as vontades da carne, a esse mundo, ao sistema. Sendo que Deus tinha tudo o propósito de estar falando com Moisés, que Moisés escreveu as tábuas. Daí Deus fala: Moisés, desce, porque o povo, Remaias, Tuvinas, o povo se corrompeu, o povo fez um ídolo. E Moisés desce e quebra as tábuas. Lá no livro de Êxodo vai mostrar tudo isso. E daí dá a ordenação para quebrar ídolo, e o povo quebrou o ídolo. E depois ali muitos morreram, porque Deus deu ordem. Quem ficar do lado de Moisés, que não estou dizendo, pelo amor de Deus, não vai confundir as coisas. Aquele que estiver do lado do Senhor, que ficasse do lado de Moisés, que Moisés é libertador. E quem não queria nada com nada seria morto. E daí muitos morreram ali. Olha a consequência do pecado. Deus, ele abomina o pecado, idolatria, rebeldia. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Samuel, se eu não estiver enganado, capítulo 15, quando Deus deu uma ordem para Saul matar os amalequitas, Saul poupou a maior parte dos animais, tudo ali para sacrifício ao Senhor. Ele ali sacrificou, não obedeceu. A preocupação de Saul foi com riqueza, foi com reinado, foi com cargo, com posição, com coroa. Não estava preocupado com aquilo que Deus mandou, estava preocupado com coisas bem materiais. Aleluia, o povo não estava diferente. Quando Deus mandou o profeta falava: glória a Deus, para quem pratica a justiça, não tinha ninguém. E tinha muitos que estavam jurando falsamente em nome do Senhor. Aleluia. E daí Deus usou o profeta Samuel para repreender Saul. Saul, o que fez? Imagina ali a conversa, está até escrito nas escrituras. Poder abrir comigo, 1 Samuel. O Senhor vai dizer ali, capítulo 15. Ele vai dizer assim: o Senhor Deus me mandou de você para esse. Vai lá a conversa de Saul. Ele castigará os amalequitas porque eles lutaram com os israelitas. Vá, ataque, destrua. Só que daí ele poupou. Saul derrotou os amalequitas. Já vi lá, tem um limite de cidade. Só que não mataram os melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros e carneiros e tudo mais que era bom, mas destruiu tudo que era emprestado sem valor. Deus deu ordem: vai, destrua tudo. É para destruir tudo. O que Saul faz? Ah, não, aqui eu vou destruir aqui. Não, aqui não. Aqui não.
começou a fazer excepção, começou a separar o que ia destruir e o que não ia. Deus mandou para destruir tudo, porque os amalequitas, aleluia, haviam lutado contra os israelitas. E daí do Senhor, Deus falou para Samuel: estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Olha só as consequências. As consequências drásticas. Aí Samuel ficou triste. Samuel ficou triste. Com isso a noite inteira ele orou em voz bem alta a Deus. Imagina Samuel orando: Senhor, tem misericórdia. Mas Deus, quando Deus, aprenda uma coisa: quando Deus está decidido de algo, Ele não muda decreto. Deus, Ele deu ordem, é para cumprir. Ele não muda decreto, Ele não volta atrás. Ele ordenou, ponto final. Então Deus, Ele se arrependeu de ter feito Saul rei. Nossa, mas Deus, sim, porque Deus deu ordem para Saul, e Saul, ali foi um teste, eu posso dizer. Foi um teste que Deus estava querendo provar Saul, para ver se realmente continuaria como rei de Israel. Como ele foi reprovado no teste, Deus manda Samuel repreender. Aí Samuel vai lá para repreender. Aí Samuel perguntou, né, que o Senhor te abençoe. Samuel, né, obedeceu as ordens do Senhor. Samuel perguntou: então por que estou ouvindo um rugido de gado? E, né, Saul encontrou e cumprimentou dizendo que o Senhor, Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. Olha a mentira, o pecado da mentira aí, ó. Saul ainda mentiu ainda, na cara dura do profeta. Olha, eu obedeci às ordens do Senhor, viu? Aí Samuel, que interessante, glória a Deus pela tua palavra, Senhor. Deus amado, como te amo, te adoro, Senhor. Aleluia. Aí Samuel perguntou: então por que é que estou ouvindo um mugido de gado e berro de ovelhas? Ainda Saul ainda usa justificativa, a mesma justificativa que foi usada lá no jardim do Éden. Desculpa a palavreada, a maldita serpente dos tempos daquela época mesmo, que tem perdurado para enganar ainda, o veneno da serpente. Aleluia, Senhor Deus eterno, Pai poderoso, toda a reforma está sempre pedindo para se captar em nome de Jesus. Aleluia. Ainda Saul fala: os meus soldados os tomaram dos amalequitas, pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você, e destruímos completamente o resto. Espere, interrompeu Samuel. Eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. Fale, disse Saul. Você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor, o Deus, o ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse destruir os amalequitas a Gentimar, e disse para você lutar até acabar com eles. Então por que é que você não obedeceu? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Saul preferiu ficar com as coisas erradas, as coisas erradas dos inimigos de Deus. E Deus não aprovou a atitude de Saul. Deus reprovou, porque era para ter destruído tudo, e preferiu ficar com coisa do inimigo. E quantas pessoas dentro da casa de Deus estão preferindo ficar com o pecado encoberto, com aquilo que é do inimigo, aquilo que não presta, do que confessar e se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor diz, olha lá, Saul vai dizer: mas eu obedeci a Deus o Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag e matei os 12 amalequitas. Ele trouxe o rei Agag, era para ter morto, matado. Porém os meus soldados amontaram o melhor do gado, das ovelhas que estavam condenadas à destruição,
Em vez disso, eles os trouxeram aqui para Gilgal, a fim de oferecer como sacrifício. Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? O que Deus prefere? É para você a pergunta. O que Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer em sacrifício as melhores ovelhas. Deus, Ele quer obediência do que sacrifício. Decida obedecer a Deus. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. O orgulho é pecado com pecado de idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Saul foi rejeitado. E quantas pessoas dentro da casa de Deus, quantas pessoas estão sendo rejeitadas, quer seja em cima do altar, quer seja sentado, quer seja da porta do altar. Tem muito mais pessoas sendo rejeitadas em cima do altar, que não está pregando a verdade, que é evangelho de confronto, porque muitos estão optando em evangelho de conforto. Jesus, ele não nasceu em palácio, Jesus não nasceu numa melhor mansão que esses poderosos, aleluia, aí tem. Jesus, ele nasceu embaixo da manjedoura. Jesus, ele veio em forma humana, ele veio humilde, e o maior exemplo de humildade é quando ele lavou os pés dos discípulos. Olha só, o Filho de Deus, o próprio Deus, o Cristo encarnado, a palavra diz lá em João capítulo 1, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nada do que foi feito sem ele existiria, tudo foi feito por meio dele, para ele, todas são as coisas. Deus, desde o início do jardim do Éden, Deus, ele quando criou a criatura, ele criou para o louvor dele, de criador para que a criatura conversa. E por ter quebrado a ordenação lá, as consequências do jardim do Éden se perduram há mais de 1000 anos, de séculos, até os dias atuais. Mas Cristo veio para quebrar as obras do diabo, para desfazer toda opressão. Jesus veio para salvar, não veio para condenar, ele veio para salvar, ele pregou arrependimento. E muitos estão perecendo, estão preferindo a servir deuses pagãos, servir porque muitos hoje em dia preferem virar as costas para Deus do que voltar para Deus. Deus, ele está dando oportunidade, então não dê as costas para o Criador. Deus, ele é amor, ele é santa justiça. Deus, ele está dando oportunidade, porque essa terra vai ser destruída. Tem um tempo, Deus já tem um tempo para o arrebatamento. Deus, ele sabe a data do arrebatamento, está próximo. Deus, ele sabe a data do juízo final, da destruição da terra. Deus, ele sabe, nós não sabemos, nós somos criaturas. Deus, ele é o Criador, ele é eterno. Não tem como nós compreendemos o número dos anos dele, porque ele é eterno, ele anda no tempo, passeia no tempo, ele governa o tempo. Aleluia, glória a Deus pela sabedoria. Por isso que a palavra do Senhor, voltando lá para Jeremias, o capítulo 5, e Deus perguntou: porque devo perdoar os pecados do meu povo? Está vendo? Voltando para cá, olha o exemplo de Saul, olha o exemplo lá do Éden, olha o exemplo. Então eu prefiro obedecer ao Senhor do que sacrificar, porque a rebelião é igual ao pecado de feitiçaria, e o orgulho é igual à idolatria. Aleluia. Deus, eu posso dizer que Deus quebrou meu orgulho, sabe por quê? Eu vou abrir um resumo, um parênteses aqui de um testemunho. Eu, Rafael, antes de voltar para os caminhos do Senhor, eu queria, diante de Deus eu falei isso, não vou mentir, eu queria participar de fisiculturismo, eu queria ter um belo corpo, só que Deus, ele sabe muito bem o que poderia acontecer. Deus, ele quando quer quebrar, para fazer a vontade dele, e não a minha, não a sua,
Porque muitas vezes a gente dá um ponta na faca, que a gente quer fazer a nossa vontade da carne, do que a vontade de Deus. E Deus, ele quando quer quebrar, ele quebra quem ele quiser, porque ele está no controle, ele tem o poder sobre a morte e a vida. Então Deus, ele quebrou, por isso que eu perdi, diante de Deus eu falo isso, na época lá, agora Deus está restituindo os quilos, mas eu cheguei a pesar 73 quilos, e o meu peso era 70 e 69, e quando aconteceu algo comigo em 2022, que foi o que Deus permitiu para acordar, despertar para a vida, eu perdi 7 quilos em um mês, porque eu estava restringindo a alimentação, eu tinha medo de comer, eu comia as coisas pouca. Hoje em dia, para a glória de Deus, hoje em dia eu estou comendo tudo, é lógico, com presteza, né? Eu estou comendo alimentos saudáveis, né? Tem alimentos, é melhor comer alimento saudável que processado. Processado é uma vez ou outra, é um pão ali. Mas não vou entrar em alimento agora, né? Mas para a glória de Deus, eu fui liberto. Quando eu tomei a posição diante de Deus, em janeiro 23, Deus começou a trabalhar e o medo caiu por terra, que eu tinha medo de comer. Hoje em dia eu posso dizer que eu não tenho mais medo de comer, nem de beber água, glória a Deus. Voltando aqui à palavra, então, Deus, ele faz como ele quer, porque o negócio do orgulho, eu estava meio que me orgulhando, belo corpo, mas Deus vai, é do meu jeito, da minha maneira, da minha vontade, diz o Senhor. Aleluia. Voltando aqui, e Deus perguntou: por que devo perdoar os pecados do meu povo? Eles me abandonaram, estão jurando por deuses que de fato não são deuses. Aquele povo de Jerusalém estava jurando por deuses que não são. E ainda Deus vai dizer: eu alimentei o meu povo até que ele ficasse satisfeito, mas eles cometeram adultério e gastaram o seu tempo com prostitutas. Hoje em dia muitas pessoas estão gastando, na época lá com prostituta, mas hoje em dia tem muitas pessoas que estão gastando volume profundo. Prostituta tem questão física, mas tem questão também, sabe por quê? Rede social. Estão gastando tempo em rede social, Facebook, agora não é Twitter, agora é X, né? Facebook, Instagram, estão gastando tempo com redes sociais, gastando tempo em conversinha fiada, gastando tempo em rodinha de fofoca, gastando tempo falando mal dos outros, gastando tempo com pecado, gastando tempo com dinheiro, gastando tempo com coisa que não convém, prostituindo espiritualmente a vida, sendo que está indo de mal a pior. É melhor gastar tempo na presença de Deus, buscar a presença de Deus, ler a palavra, meditar, do que gastar a vida com coisas que não convém, com coisas dessa terra, que vai ficar nesta terra, que essa terra vai ser destruída, porque a palavra de Deus diz que os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor Jesus não vai passar. Ademais, porque Deus, ele não se deixa escarnecer. O que o homem semear vai ser falso. A colheita, quando chegar, o preço que eu estou pagando é por causa de consequências. Deus, ele cura, sim. Deus liberou a cura, sim. É no meu tempo? Não, é no tempo de Deus. Eu não vou dizer: Deus, eu quero que me cure agora, me dá a cura, né? Me cura, assim, que nem aquele filme lá, o Thanos, tá lá o dedo. Há um processo. Deus, ele vai moldando, vai tirando, vai curando, para que lá na frente não venha se orgulhar. Porque, nível geral, vou generalizar, todos que estão na casa do Senhor, tem bênçãos que Deus, ele não entrega de uma vez, tipo assim, porque Deus, ele sabe o coração, ele vai saber onde é que está o coração. É igual aquele povo de Israel. Deus permitiu sair da terra do Egito para trabalhar no coração no deserto. Só que o povo tinha coisa ainda no coração do Egito, coisa do mundo. Então é um processo de Deus tirar o mundo de dentro da igreja, de dentro do coração, dentro da igreja. E hoje em dia muitos ministérios estão querendo colocar o mundo dentro da igreja, sendo que não é assim, é passar o mundo de dentro da igreja. Por isso que no dia do arrebatamento, lá no céu não tem placa de igreja. Por isso que todas as denominações, quem estiver na posição, buscando, santificando, jejuando, é que vai sair. Deus vai tirar uma igreja de dentro da igreja. Aleluia.
Por isso que aquele povo lá, voltando para cá, estava gastando esse tempo e com cavalos bem alimentados, ardendo em desejo, cada um deles anda atrás da mulher do seu vizinho. Isso aqui é profundo, anda atrás de coisa errada, anda atrás de adultério. Aqui está falando adultério, tanto físico que espiritual. Jesus disse, se tu olhares, porque a palavra diz, não cobiçarás, os 10 mandamentos dizem, não cobiçarás, mulher do teu próximo, coisa do teu próximo. Mas Jesus disse que a cobiça é quando você olha e deseja no coração, aí você adulterou. O pecado está aí, ó. O coração tem que tomar muito cuidado para não olhar para um homem ou uma mulher e ter o desejo árduo. E Deus estava falando na palavra aqui para o profeta que o povo estava que nem cavalo, estava andando atrás de coisa que não convém, adulterando, prática de pecado iníquo. Aí Deus vai dizer, será que não devo castigá-los por causa dessas coisas? Será que não devo me vingar de uma nação assim? Aleluia, Jesus, tudo marascateno, Jesus. Será que não devo? Vou dar ordem aos inimigos para que derrubem as suas plantações de uvas. Porém, não mandarei que as destruam completamente. Vou dizer aos inimigos que arranquem os ramos das parreiras, pois esses ramos não são meus. O povo de Judá e o povo de Israel me traíram abertamente. Eu, Senhor, estou falando. Aquele povo traiu o Senhor, o povo de Judá e o povo de Israel. 2 tribos traíram o Senhor em práticas erradas de pecado, se prostituíram espiritualmente, se prostituindo, fazendo coisa errada. Aquele povo fazia coisas que não agradavam o Senhor, e Deus estava falando que daria ordem aos inimigos, mas para que não arranque completamente, mas que arranque as parreiras, porque não são meus. E hoje em dia não é diferente. Deus, Ele neste ano de 2025, Deus vai dar uma ordem após esse carnaval para que muitos, quando fala inimigo, fala demônio, Deus vai ordenar, porque tem muito crente dando legalidade para demônio, e Satanás está tendo legalidade em muitas coisas por causa do pecado que está encoberto. Então se prepare, a igreja, se prepare, nação brasileira. Quem tem ouvidos, ouça com o Espírito das igrejas. O que há de acontecer depois desse carnaval deste ano 2025, coisas terríveis vão acontecer. Deus, ele vai chacoalhar a terra, porque Deus, ele vai mexer nessa nação brasileira. Deus vai chacoalhar essa terra, porque Deus, ele quer conserto. Deus, ele tem promessa na nação brasileira. Deus, ele quer que o povo dele se desperte. Por isso que Deus vai chacoalhar essa nação. Vai ter chuva, terremoto, maremoto, terra vai se findar, vai abrir buraco no chão, vai ter tremor no Brasil. Muitos dizem que não tem, nunca terá, mas o Senhor Deus vai chacoalhar essa nação brasileira, mas Deus vai guardar os dele, que estiver na posição. Por isso desperta tu que dormes, e Cristo esclarecerá abaixo do É tempo de buscar o Senhor. A palavra diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. Deus, ele não despreza a oração sincera, simples de coração. Deus, ele quer sinceridade. Muitas das vezes a gente um empecilho, coloca barreira, obstáculo para não ir para a casa de Deus, ou para não buscar o Senhor, para não orar ao Senhor. E Deus, neste dia, Deus está dando oportunidade para você falar com Ele, buscar Ele, se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e pedir para que Ele escreva o teu nome no livro da vida, porque a nossa vida aqui, ela é passageira nessa terra, a alma, ela é eterna. Decida-se hoje servir a Cristo, porque céu e inferno existe, essa é a realidade. Muitos dizem que não existe, mas existe, o negócio é sério. A alma, Deus o livre e guarde, se você morrer sem salvação, para onde que você vai? O inferno, o céu e o inferno é a eternidade, ou é com Deus, ou é sem Deus. E a eternidade, ela tem início, não tem fim, é ciclo, é para o século dos séculos. E exatamente nesse momento que eu estou ministrando, há vidas que queriam estar aqui, ó, vivos, para ter uma oportunidade de arrependimento, mas há vidas que estão no inferno, clamando, chorando, ardendo em fogo, porque não se arrependeu dos pecados, não quis aceitar a Cristo, e já é tarde demais.
Deus, ele sabe o número, eles vão passar pelo juízo, porque a morte foi outra administração. Mas então decida-se hoje. Por isso que Deus, ele fala na sua palavra sobre isso. E muitos estão traindo a Deus, estão traindo com deuses pagãos, estão traindo estão sentando em mesas de demônio. O apóstolo Paulo vai dizer: não podeis participar da mesa de demônios se participa da mesa do Senhor. Deus não tem parte com o profano. Deus, ele é amor, ele é santo, ele é justiça. Deus, ele não tem parte com o pecado. Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Continuando, daí, continuando o livro, vai dizer assim o título do verso 12 em diante: e o Senhor vai dizer da seguinte maneira: o povo disse que o Senhor Deus estava enganado. Eles disseram assim: o Senhor não vai fazer nada, nenhum mal vai acontecer com a gente, não haverá nem guerra, nem fome. Aquele povo estava achando que Deus não ia fazer nada, sendo que Deus, ele sabe tudo. Então o povo estava achando que nenhum mal ia vir, nenhuma guerra, nem fome, nem peste, nem nada. Mas daí ainda vai dizer: o povo diz que os profetas são apenas vento que não tem nenhuma mensagem de Deus. Não. Deus, ele, antes de algo acontecer, ele revela para os servos e profetas. No livro de Amós, capítulo 3, 5 vai dizer isso, se eu não me engano. Certo? 3,7: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Antes de acontecer, Deus revela aos servos e aos profetas que estão na posição de santificação, no altar de Deus. Deus, ele revela e alerta o povo. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, me disse ao profeta Jeremias: Jeremias, eu vou lhe dizer o que vai acontecer com esse povo por ter dito essas coisas. Eu farei com que as minhas palavras sejam como um fogo saindo da sua boca, Jeremias. Esse povo será como lenha e o fogo vai queimar. Deus faria, olha só que interessante. Deus falou para Jeremias: Jeremias, as palavras que eu coloquei na sua boca, lá no capítulo 1. Deus, quando chamou Jeremias, no capítulo 1, não diga, seu menino, colocarei as palavras na sua boca. E como o povo não estava se atentando, não estava ouvindo, Deus disse: eu vou dizer o que vai acontecer com esse povo. Eu farei com que as minhas palavras, Deus disse que faria que as palavras dele na boca do profeta sairia que nem fogo. E o povo será como lenha e o fogo vai queimar. O fogo vai queimar. Escute aí, olha. Escute, povo de Israel, o que o Senhor diz: eu, o Senhor, vou trazer de longe uma nação para atacá-los. E uma nação forte, antiga, que fala uma língua que vocês não conhecem, as palavras que vocês não entendem. Os soldados desse país são valentes com as suas flechas. Eles matam sem dó nem piedade. Eles vão comer as colheitas e os alimentos de vocês e matar os seus filhos e filhas. Vão comer os rebanhos e os gados e devorar as frutas das suas parreiras e figueiras. E o exército deles destruirá as cidades protegidas por muralhas e vocês confiam. Deus estava dizendo que queria trazer uma nação de um povo qual não conhecia, de língua diferente, para destruir tudo, porque o povo estava fazendo coisa errada e Deus estava reprovando o que o povo estava fazendo. E o exército vai destruir as cidades protegidas por muralhas. Em quem confia? Aquele povo estava confiando nas muralhas, estava dando confiança para as muralhas, olha só, estava confiando nas muralhas. E muralha, uma hora cai, quebra, racha, vai rachar, vai cair. Então a confiança tinha que estar no Senhor Deus.
E aquele povo estava confiando nas muralhas. Muralhas vai dizer contexto físico, aquilo que é palpável, aquilo que você apalpa, aquilo que você está vendo, o visível, sendo que o próprio Deus, ele é invisível. Então a confiança tem que estar nele. A palavra vai dizer: bem-aventurados os que não veem, mas creem. Aleluia. Eu creio em Deus. Eu não posso vê-lo, mas eu sei que ele me vê. E pela fé eu contemplo a grandeza dele. Aleluia. E aquele povo estava confiando nas muralhas, coisa que vê, palpável. E continuando: porém, eu, o Senhor, afirmo que mesmo naqueles dias não destruir completamente o meu povo. Deus ainda está me dizendo que não é destruir completamente. Quando perguntaram por que foi que eu fiz todas essas coisas, você, Jeremias, vai dizer: vocês abandonaram a Deus e serviram a deuses estranhos na terra de vocês. Agora servirão a estrangeiros numa terra que não é de vocês. Deus estava dizendo que o povo, por ter abandonado a Deus, por ter preferido servir a deuses que não são, vão passar a servir estrangeiros, vão passar a servir aos inimigos, para que se dessa forma assim se convertam a Deus. Deus, ele permite essas coisas, né, para que o povo acorde. Então Deus, ele vai permitir muitas coisas esse ano, para que se o povo se arrependa. Porque se aquele povo de Jerusalém não se, né, estavam servindo a Deus que não são, fazendo práticas erradas, cometendo pecado sobre pecado, e não voltou para Deus, aí Deus permite o quê? Tá bom, vocês me abandonaram, servindo após os deuses, vocês é que vão servir aos estrangeiros. Olha só a consequência de pecar e não se arrepender. E para encerrar os últimos versículos, lá no verso 20, o título vai dizer: Deus avisa o seu povo. Deus diz assim: avisem os descendentes de Judá. Aleluia. Por isso Deus diz: avise os descendentes de Jacó, digam ao povo de Judá: preste atenção, povo tolo e sem juízo. Vocês que têm olhos, mas não veem, e ouvidos, mas não ouvem. Eu sou Deus, o Senhor, porque vocês não me temem, porque não tremem na minha presença. Fui eu que pus a areia como limite do mar, um limite permanente que ele nunca pode atravessar. O mar fica bravo, mas não pode avançar. As ondas rugem, mas não podem passar. Porém vocês são um povo teimoso e rebelde, que se revoltou e me abandonou. Vocês não disseram ao seu coração: precisamos temer o Senhor nosso Deus, que faz a chuva cair no tempo certo, tanto a chuva do outono como a da primavera. Precisamos temer o Deus que todos os anos traz o tempo da colheita. Em vez disso, seus pecados, as suas maldades afastaram essas coisas boas, e vocês não puderam aproveitá-las. Olha que interessante. Isso lembra Isaías 59, verso 1. Eis que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas transgressões faz separação entre vós e vosso Deus. Por isso arrepende-se dos pecados, porque acrescentando pecado mais pecado, a consequência é drástica. A palavra de Deus diz: ai dos filhos rebeldes que tomam conselho não do meu espírito, mas prefere esconder os propósitos do coração para que se tentar pecado. Então arrependa-te. Arrependa-te. Arrependimento. Arrepende-te e volta ao Senhor teu Deus enquanto há esperança. No meio do meu povo existem homens maus, são como as pessoas que armam arapucas para pegar passarinhos, mas as armadilhas deles são para pegar gente. Assim como uma gaiola está cheia de pássaros, também a casa deles está cheia de coisas roubadas. É por isso que são poderosos e ricos, e estão gordos e bem alimentados. A maldade deles não tem limites. Não defende a causa dos órfãos, nem se importa com os direitos dos pobres. Hoje em dia muitos não estão se importando com os direitos dos pobres nem do órfão. E a palavra diz que tem,
acolher os órfãos e as viúvas e os pobres. Aleluia. Aí o Senhor vai dizer: mas eu os castigarei por causa disso e me vingarei desta nação. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Uma coisa horrível, espantosa está acontecendo na terra. Os profetas não falam a verdade. E apoiado por eles, os sacerdotes dominam o povo. E o meu povo gosta disso. Porém, o que é que eles vão fazer quando essa situação chegar ao fim? Tem muitos que dizem ser profetas, mas são falsos profetas. Está pregando o evangelho da prosperidade, teoria da prosperidade, teologia da prosperidade. Receba a chave do carro, da casa, isso, aquilo, e a santidade. E a conserto. O evangelho que é confronto, não é conforto. Alemanturianda lavasterinassia, lamantui derminácia. Deus está chamando o povo ao arrependimento. Está chamando a sua igreja para arrependimento. Desperta, igreja. É tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Deus, Ele está em busca. Onde está o filho pródigo, a ovelha perdida. Deus eterno, misericórdia, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Aleluia. Senhor Deus, perdoa os pecados, pensamento, Pai Santo. Por isso que Deus diz em sua palavra: se ouvides a voz do meu Espírito, não endureçais o coração. Quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está voltando, Jesus está voltando, em breve virá e não tardará a sua vinda e o seu retorno sobre as nuvens do céu. Jesus irá, não tardará. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Decida-se hoje buscar o Senhor. Decida-se hoje consertar. Decida-se hoje aceitar Jesus. Decida-se hoje arrepender dos seus maus caminhos, do seu coração malvado. Decida-se hoje, arrependa-se. O reino dos céus está próximo. Jesus Cristo está voltando. Não é tempo de coxar em dois pensamentos e coração dividido. Arrepende-te, volte ao Senhor Deus. Ramanturiandarayas tuvinasya Raman. Terrayan chuvinasya terrayancho Gihante minasobina Dimante vina sobinante vina Dihante vina mihancho Demante minahanto vina sebina Ramanturiandalayas tuvinasya Lamante rimanche. Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia. Por isso, decida-se hoje aceitar a Cristo. Decida-se hoje aceitar ao Senhor. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Olha as consequências. O livro de Jeremias, ele é profundamente bem profético, aquilo que Deus mandava Jeremias entregar. Jeremias capítulo 5, Deus disse: olha o que procure na cidade, se é alguém que pratica justiça, juízo,
Tem um salmo que vai dizer: não há quem busque a Deus, não há quem procure justiça, assim diz o inimigo ímpio. Olha as consequências do pecado. Olha as consequências do pecado desde o jardim do Éden. Deus deu uma ordem para Adão: de todas as árvores do jardim comerás, mas a do conhecimento do bem e do mal não comerá, porque no dia que comer morrerá. No contexto espiritual, tem muitas pessoas que estão preferindo se deixar levar pela sedução desse mundo, pelo brilho desse mundo, se apaga diante da glória de Deus, da presença de Deus. A palavra de Deus vai dizer: o mundo passará, a sua concupiscência passará. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a salvação em Cristo Jesus. Quem semeia para a carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito colherá vida e paz. O reino de Deus é paz, amor e justiça. Tabas, tibanti, timantubinante, bahanai, tuminante, timahantuminasse, amante, mahante. Porque Deus, ele sempre usa os servos deles e profeta para alertar. Amande, canta. A palavra do Senhor vai dizer em Provérbios: há caminhos que parecem retos aos olhos dos homens, é um caminho de morte. Tem muitos caminhos desse mundo que são mortos. O único caminho que é a vida é Jesus Cristo. Deus, ele fala, essa palavra, Jesus fala, João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho e a verdade, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz Jesus. Jesus diz, ele é o caminho e a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se eu não sou na diante de Deus, tu és. Jesus Cristo, tu és o meu Senhor e Salvador. Jesus Cristo é o Senhor. Você pode dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo, eu te aceito. Jesus Cristo, eu confesso que tu és Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga as minhas dívidas, minhas transgressões, escreve meu nome no livro da vida. Imagina no dia do juízo, capítulo 20 de Apocalipse 20. Está lá, grandes e pequenos. Abre os livros, todos os livros traz à tona no livro. Eu imagino lá no céu, a sala onde está o livro dos registros, eu imagino no céu que há esses livros de todas as pessoas, inúmeros livros. É uma sala que está cheia de livros, de todos, sem exceção. Tem o livro daqueles que já morreram, e tem o livro daqueles que estão vivos, de todos. Imagina você, e tem um outro livro, o livro da vida. Imagina você no juízo, trazer tudo aquilo que você fez durante a vida, as obras boas e as más, e não se arrependeu dos pecados, não aceitou a Cristo, não fez confissão de fé, e ainda ter sua alma lançada no lago de fogo ainda. O Senhor em visão, não vou mencionar o nome da pessoa, mas não só essa pessoa, mas eu contemplo como se em visão, é um grande abismo. A pessoa, quando ela está indo no caminho errado, é um grande abismo, é um distanciamento muito profundo de Deus. Quando a pessoa pratica o pecado, quando a pessoa não quer se arrepender, não quer se consertar, é um abismo terrível, é umas densas trevas, escuridão, fogo, é um terrível sofrimento eterno, sem Deus, se não se arrepender dos seus maus caminhos. Deus, ele não divide a glória com ninguém. Muitos dizem, eu não vou mencionar as crenças aqui, mas Deus é um só. Deus é um só, mas ele não divide a glória com ninguém. Deus, ele é eterno, ele vai além de crença e cultura dessa terra. Aleluia. Então, a visão que eu tive é como se fosse um grande abismo de uma, mas é como se também fosse várias pessoas. É como diz as Escrituras: há dois caminhos, estreita é a porta que conduz à salvação, larga é a que conduz à perdição. E muitos, são poucos que entram pela estreita, que acham ela, mas são muitos que entram pela perdição. É triste, é muito triste você estar vivo ou viva hoje, não se arrepender dos pecados, morrer e ir para o inferno.
Não existe purgatório, é mentira. Vai reencarnar, não reencarna. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 9, verso 27, ao homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. A oportunidade é para você que está vivo. Morreu, aqui na terra acabou. Mas se você morrer com Cristo, você vai para o céu agora. Então, muitos dizem, morreu, acabou. Corrigiu, eu estou falando. Morreu, acabou, morreu a alma. Não, a alma ela é eterna. Acabou sim aqui na terra. Aqui, morreu, a sua alma sai do corpo. E aí é outro plano. Quem vai te levar, né? Para que lado você vai? Céu ou inferno? Aceite Jesus para ir para o céu. Todo mundo acha, não vai lá, está com Deus. Espera aí, como foi a vida da pessoa? Ela teve um bom testemunho, viveu para Deus, ou viveu a vida de pecado? Então, lembre-se bem de 3 exemplos. A rebelião que teve no céu, por causa do orgulho, Satanás deixou o orgulho entrar no coração, queria ser mais do que Deus. Ainda enganou a terça parte dos anjos, arrastou os anjos com ele para a condenação eterna. Esses anjos caídos não têm mais oportunidade, já foi dada a sentença. E eles sabem muito bem quem é Jesus Cristo, sabem muito bem quem é o Criador, porque Deus os criou, sabem muito bem de onde eles sabem muito bem de onde foram expulsos do reino celestial dos céus e para onde eles já estão condenados para ir. E o outro exemplo foi na época de Noé. Na época de Noé, Noé era o único justo, ele é a família. Deus mandou ele construir a arca e alertar o povo não quis se arrepender, porque a terra tinha corrompido o gênero. E quando Noé, sua família, entrou na arca, mais os animais, o que aconteceu? Dilúvio na terra, destruição. Olha só para a corrupção. E Sodoma e Gomorra, outro exemplo, por causa de imoralidade, libertinagem, perversidade, promiscuidade sexual, a cidade se corrompeu inteira. Ló estava lá, Deus teve misericórdia, mandou os anjos para tirar Ló e disse: Ló, pega tu e tuas filhas e tua esposa e não olhe para trás. E quando ele saiu de Sodoma, entrou fogo, consumiu a cidade por causa do pecado. O cheiro do pecado sobe às narinas de Deus como o cheiro o pecado. Isso aí deixa Deus irado, porque Deus ele é santo. Aleluia. Imagina dentro da casa do Senhor, quantos não estão fazendo coisa errada e está subindo? Deus tem reprovado a oferta de louvor, tem reprovado a adoração, tem reprovado porque estão compactuando, sendo cúmplices. Tem muitos líderes, Deus manda dizer para vocês, líderes, pare de compactuar com o pecado, corrija a palavra, repreenda, se necessário pôr em disciplina, põe, mas não compactue com o pecado de ninguém, não compactue, aleluia, não seja cúmplice, nem parte com o pecado de ninguém. Tu conhece a minha palavra, diz o Senhor, tu sabe muito bem que é contigo que eu falo, ama mulher de Deus. Então arrependa-te, tu também, repreenda na palavra, não deixe Rabastubinácia, Ramandecanta, Ramanturianda, Labassubinácia, porque os meus olhos são como chama de fogo, diz o Senhor. Eu tenho visto muitas coisas erradas dentro da minha casa, como nos tempos passados, de Ófine e Finéias, que brincavam com a minha presença. Remandurimantevinácia. Tenho eu, diz o Senhor, também reprovados, rejeitado muitos, como na época de Saul. Ramandecanta, Labassubinácia. Não seja menino na minha presença. Repreenda quem tem que repreender na palavra. Na palavra do Senhor, Deus está mandando. Exorta, repreende, porque tem muitos altares tão sujos, e assim diz o Senhor: vou eu trazer a tona, vou eu trazer as claras, não vai ficar nada encoberto, escondido, porque muitos saberão a diferença entre quem me serve e quem não me serve, diz o Senhor, porque é tempo de divisão, porque muitos saberão a diferença entre quem me serve e não serve. Vou começar a passar o meu cordel de medir da porta ao altar, de todas as denominações dessa terra, todas as casas que chamam pelo meu nome. Muitos vão ser os escândalos, e todos saberão que eu sou o Senhor, que visito e passeio sobre essa terra. Muitos saberão que sou eu que tenho os olhos como chama de fogo.
Muitos saberão que sou eu que passei entre os 7 castiçais, e saberão que eu esquadrinho os mentes e corações. Muitos saberão que eu sou o que sou, diz o Senhor, e eu faço como eu quero, mando e desmando nessa terra. Estou assentado no alto sublime trono, os serafins declaram que eu sou o Senhor dos exércitos, porque eu mando os exércitos do céu da terra. Rebas de mante, e os querubins declaram que eu sou mesmo ontem, hoje e eternamente, sou aquele que era, que é e que há de vir. Sou todo poderoso, forte, e a terra estrada os meus pés, nada está coberto diante de mim, diz o Senhor. Por isso, arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te dos seus maus caminhos, do seu coração malvado, neste dia chamado hoje. Arrepende-te, 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 porque tenho eu dado muita oportunidade, muito livramento, diz o Senhor, mas está fazendo pouco caso. Assim como na época em que descia a minha mão para aquele que brincou com as coisas do meu tempo, vou eu, diz o Senhor, descer também e mostrar minha mão, que eu sou o que sou, que falo contigo. Deus, Ele é o dono de tudo, Ele é o governador celestial, poderoso nas batalhas Ele é. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor levante teu rosto e dê a paz. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, digam amém. Decida-se hoje a buscar o Senhor. Aleluia. Deus tem pressa. Deus tem pressa para salvar. Deus, Ele quer salvar. Deus, Ele está dando oportunidade. Olha, é interessante, você não deixa nem finalizar ainda. Porque o Senhor, Ele pagou um alto preço, Jesus, por mim e pela sua vida. Ele veio para salvar o que você havia perdido, Ele veio para me salvar e te salvar. Aleluia. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor renunciar às vontades da carne, renunciar a esse mundo. Aleluia, glória a Deus. E assim eu fiz, eu renunciei ao mundo e às práticas erradas, para viver para Cristo, para morrer por amor a Cristo, para viver para Cristo. Porque é melhor, muitos estão, olha, profundo ainda, encerra. Tem muitos que estão dentro da casa, o Senhor conhece a palavra de Deus, mas não praticam, é melhor nem ter conhecido. Então, que o Senhor Deus te abençoe nesse dia chamado hoje. Amém. Eu encerro aqui a ministração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Por isso, Jesus vai dizer nas Escrituras: quem ama pai, mãe, irmão, irmã, mais do que mim não é digno de mim, Jesus disse. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me de Jesus. Negue as suas vontades de pecar, negue a sua vontade de praticar coisas horrendas, iníquas, que entristecem a Deus e ao Espírito Santo, e siga Cristo. Amém? Essa palavra, siga Cristo. Aceite Cristo. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Não ponha crença, religião, denominação, placa de igreja acima de Cristo. Porque quem tem que ser exaltado é Cristo. É o nome de Cristo. Amém? Tihayante vinasya lamantu Ramanturiandaramancheri vasorimante Tehayanstu vinasya lamanteri vashe Ramanturiandaramancheri
vassoura manter você. O Senhor Deus, Ele é eterno e imortal, Rei de glória e majestade. O Senhor está voltando, Jesus está voltando. Breve vem sobre as nuvens dos céus, na imensidão todo olho verá, até quem transpassaram ele. Todo olho verá, todo joelho se dobrará diante do trono de Jeová. Não vejo a hora de encontrar, de longe vejo a hora de escutar a trombeta soar. A trombeta vai soar. A trombeta vai soar, a trombeta vai soar. Os anjos vão tocar as trombetas, e quando tocar, vai vir o juízo, as 7 taças serão derramadas de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus abençoe, Pai, tem misericórdia, Pai. Deus eterno, tem misericórdia. Senhor Deus, não sou nada de ti. Aqui, ó Pai, encerra, Deus eterno, aquilo que o Senhor deu direção, mandou entregar, Senhor, a palavra do Senhor ministrar, Pai, Jeremias capítulo 5. Deus abençoe essa pessoa, toque no coração dela, Pai, desperta ela, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que ela seja despertada do sono do inimigo, em nome de Jesus Cristo, que haja conserto e arrependimento, que volte para o caminho do Senhor, que haja salvação, restituição, renovo, em nome de Jesus Cristo, me peço, Pai, te agradeço em nome de Jesus, Pai. Aleluia, em nome de Jesus, seja abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.